Boa noite, sou Monique Miller, sou membro da família Hope, sou coordenadora de comunicação, estou na coordenação do podcast Pode Tudo Trans, sou travesti, sou estudante de psicologia, tenho 24 anos. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje nós estamos aqui com a Silvia Letícia e agora gostaria que você se apresentasse para nós. Eu sou a professora Silvia Letícia, eu coordeno no estado do Pará a ONG Mães pela Diversidade, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Belém, dirigente do Sindicato da Educação no estado do Pará, da Sintep, e mães de pessoas trans há alguns anos. Obrigada pelo convite. Agora eu irei fazer algumas perguntas para você. O que motivou a se envolver na educação e na luta pelos direitos LGBTQIA+. É, meu filho fez uma transição de gênero, ele é um homem trans, aos 16 anos de idade. A minha filha também, já adulta, fez também sua transição de gênero, é uma pessoa, é uma mulher trans, travesti. E como mãe de duas pessoas trans, eu comecei a vivenciar esse processo. E aí, como eu já era militante dos direitos humanos desde a minha juventude, né, tenho lutado em defesa dos direitos humanos, no estado do Pará. É óbvio que eu me identifiquei, inicialmente, né, com os processos da minha filha, do meu filho e da minha filha, e isso me fez, dar uma atenção à luta LGBT, me envolver, lutando do lado do meu filho, do lado da minha filha, pelos seus direitos imediatos, inicialmente, né? Nome social, direito ao atendimento médico, direito de estar no espaço escolar e de ser chamado pelo seu nome social, né? Que deu um trabalhão isso, mas foi um processo que eu vivenciei na minha família. E aí isso me fez lutar, né, de forma espontânea e depois de forma organizada no Mães pela Diversidade, que hoje eu represento também, mas inicialmente foi o processo de transição, assim, com muito mais força, porque meu filho já, né, no sentido mais categórico, a minha filha, inclusive, que transicionou, ela foi uma criança, um jovem gay, né, homossexual. Então, eu experimentei desde a adolescência da Gabriela esse processo, e depois, com a sua transição de gênero, eu fiquei mais motivada a me engajar com muito mais força a partir da transição do meu filho e da minha filha. Como você vê a evolução da aceitação da diversidade nas escolas ao longo dos anos? A escola é sempre um processo muito difícil para a pessoa LGBT. E eu falo isso por experiência vivenciada, né? Eu sou professora há quase 30 anos e passei por muitas experiências de ter alunos cuja identidade de gênero, cuja identidade sexual mesmo, era negada pela família, pela escola também. Então, é sempre um processo muito difícil na escola, porque a escola não acolhe, ela não ela exclui, né, do processo educacional, ela considera tudo um processo, a medicina, ou uma doença, ou uma escolha, ela não tem esse preparo de fato. Mas eu vejo que existem algumas mudanças na postura da escola em relação essa aceitação maior. Por quê? Porque a juventude tem se posicionado mais na escola. A juventude LGBT, ela tem se mostrado mais e ela se posiciona, ela se mostra. É a sua vivência também a escola, né? A escola, ela é um espaço que é uma célula da sociedade, né? É um espaço que representa os conflitos da sociedade. Então, ela também, assim como na sociedade, ela não está preparada para as nossas nossos filhos. Nossa filha, nosso filho, não está preparada a escola. Mas eu acho que existem mudanças, sim, por conta dessa luta, né, da população LGBT, QIAPN+.
Quais são os principais desafios que você enfrenta como coordenadora da ONG Mães pela Diversidade? Maiores desafios é a família poder aceitar, acolher, né? Entender que é uma identidade de gênero. Esse é o maior desafio, porque no imediato a sociedade não entende assim, né? Ela entende que é uma escolha errada, ela entende que é uma doença, é uma influência de amigos, ela entende um monte de coisa, então ela não respeita. Esse é o maior desafio. A ONG Mãe pela Diversidade, ela é um espaço que tem alguns princípios que norteiam a nossa militância, e um deles é o acolhimento, porque a gente luta pelo amor incondicional, né? Nós temos até uma frase que diz que as pessoas devem sair da nossa frente com o seu ódio, porque nós vamos passar para o nosso amor, né? Porque é esse o princípio da organização. Então, a gente tem a paciência de entender o momento da família, mas que ela precisa acolher o seu filho, sua filha, seu filho. Ela precisa se envolver nesse processo que eles estão de entender a sua identidade. Muitas das vezes é inicial, é desde a infância que começa, né? Esse processo. É óbvio, a pessoa ela já procura vivenciar aquilo que ela quer ser, né? Desde a infância. Ela tem autonomia para buscar as coisas, mas ela não tem autonomia para se entender assim. É um processo difícil. Então a família normalmente exclui, expulsa, nega isso. E essa é a nossa tarefa, fazer a família entender com formação, com discussão, com debate, que é uma necessidade acolher esse processo com seus filhos. Gostaria de agradecer você responder as minhas perguntas. Agora irei passar para outra apresentadora, Isis Neres. Boa noite, Silvia Letícia. É um prazer estar lhe recebendo aqui no Pode Tudo. Me chamo Isis Neres, faço o curso técnico de enfermagem, faço também parte do coletivo AICA, Arco-Íris do Caeté. Tenho 25 anos e vou fazer algumas perguntas. Como sua experiência como mãe influenciou o seu trabalho na ONG? Pois é, porque uma coisa é você teorizar, né, dizer assim, eu quero lutar do lado da comunidade LGBT, da população LGBT, sendo uma pessoa cisgênero. E aí tu vais lá na luta, apoia, simpatiza. A outra história completamente diferente é você vivenciar isso. Então, o que me motivou com muita força foi essa experiência de ser mãe de duas pessoas trans. Às vezes eu me perguntava assim, caramba, será que alguma coisa comigo? Será que fui eu que ocasionei isso, sabe? Você entender o processo? Como é que pode eu sou mãe de duas pessoas trans? E aí eu fui, ao longo dos anos, entendendo que não é uma escolha, é uma necessidade, é uma identidade, né? É a minha filha, é o meu filho, estavam em corpos completamente diferentes dos seus e que buscaram essa transição para poder viver dignamente, viver a sua identidade, ser quem realmente ela é e ele é. Essa foi a maior experiência de vida que eu tive. E por isso eu me organizei no Mães pela Diversidade, porque eu precisei desse acolhimento, porque o desespero é muito grande, o medo é o que nos move, né, para agir. Aí tu pode, com o medo, agir positivamente, como eu fiz, foi uma reação positiva, meu medo era desesperador, e aí eu procurei me organizar. Ou tu pode fazer completamente diferente, teu medo, excluir o medo, achando que o problema é o seu filho, a sua filha, seu filho e não a sociedade, o preconceito, a falta de entendimento sobre isso. Então, o que me motivou a essa organização foi essa experiência vivenciada com os meus amores. E eu chamo de meus amores porque é isso, tá, pessoal? O amor, ele não é uma teoria, ele não é apenas um coraçãozinho no papel. Ele precisa ser algo real, essa demonstração diária de que você tem orgulho do seu filho, da sua filha, do jeitinho que eles são. Isso é fundamental.
Isso me motiva até hoje. Que mudanças você gostaria de ver na educação pública em relação à inclusão de alunos LGBTQIAPN+. A maior mudança que eu gostaria que ocorresse era assim. Nós vimos, identificamos, ou o nosso aluno, a nossa aluna se posiciona, dizendo assim: na secretaria da escola, eu quero fazer uma matrícula e meu nome é Michele. Mas na sua certidão de nascimento está outro nome. Eu queria que isso mudasse, que isso acabasse. Eu queria que os professores entendessem que não é uma doença, que isso é coisa de uma ultradireita conservadora, patriarcal, misógina, LGBT-fóbica que quer matar os nossos filhos. Que os professores entendam que nós temos que debater é que as pessoas são diferentes, que nós não somos iguais, apesar de que biologicamente iguais, né, no sentido, né, interno do nosso do ser humano, mas nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós temos vivências diferentes e que nessa diferença a gente vai se completando, que é aquilo que o Paulo Freire diz, você aprende com o outro. A escola tem que estar aberta para aprender, para entender sobre a identidade de gênero, para entender sobre a população LGBT, os seus direitos e a sua necessidade de existir. E se a escola entende isso, a sociedade muda. Não que a escola seja uma ferramenta de mudanças, né, no sentido pleno, mas ela já contribuiria significativamente para a luta em defesa dos direitos plenos da população LGBT. Eu acho que isso ajudaria bastante. Essa mudança, para mim, seria fundamental. Gostaria de agradecer as respostas. Silvia Letícia, foi um prazer. E agora eu vou passar para o outro apresentador, vice-presidente da família Hope, Luciano. Uma honra, viu, Luciano? Silvia, a honra é toda nossa de poder estar aqui com uma mãe guerreira, ativista, lutadora, educadora. Professora Silvia Letícia, é uma honra imensa você estar aqui participando. Agora eu queria saber, e a Silvia Letícia, no pessoal, qual é o hobby dela, o que ela gosta de fazer? Nós só falamos da Silvia Letícia, mãe, ativista, mas é a Silvia no pessoal, o que ela gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar quietinha com os meus amores em casa, sabe? Assim, aquela história de deitar no sofá para assistir alguma coisa legal, conversar sobre as vivências. Eu sou muito caseira, apesar de ser viver na rua, né? Fazendo as coisas, mas eu sou muito assim de contemplar um pouco aquilo que eu pude fazer durante toda a minha vida. É, Sou uma mulher que tem um companheiro, né, que criou meus filhos desde pequenininhos. Meus filhos, que são pessoas trans, são filhos de um primeiro casamento, né, de 10 anos de vivência. Aí, quando o Thomas tinha uns 3 aninhos de idade, né, aí eu casei novamente, né, não foi uma experiência que a gente conseguiu levar. Mas depois eu casei, meu segundo casamento já foi com o meu atual companheiro, que criou, né, meu filho Thomas, eu sou mãe do Thomas Luz, eu sou mãe da Gabriela Luz, do meu primeiro casamento. E aí o meu atual companheiro criou, me ajudou a criar, obviamente, né, foi parceiro nessa criação dos meus amores. Depois nós tivemos uma filha, que hoje tem 16 anos. Então eu sou mãe, aquela mãe mesmo que se preocupa com cada detalhe e trabalha muito. Sou uma mulher trabalhadora, tenho uma carga horária de trabalho muito intensa, muito pesada. E isso às vezes angustia a minha família, porque meus filhos são criados por mim assim à distância, né? Almoçando junto, jantando junto, muitas das vezes, mas fico muito tempo trabalhando como uma mulher trabalhadora faz, né? E aí eu precisei, durante essa minha vida inteira, de uma pessoa para estar com os meus filhos diariamente, do pai, né? No caso, meu atual companheiro está sendo esse braço, né? Ajuda a cuidar também, tem a sua responsabilidade. Não sou muito vaidosa, mas gosto de
de viver cada minutinho como se fosse um momento único. Então, eu sou muito exigente com isso, né? Se for para dormir, vamos dormir. Se for para fazer um desenho, vamos fazer um desenho. Mas eu gosto de vivenciar cada coisinha que eu. Eu sou uma entusiasta da vida. Eu acho a vida maravilhosa. Eu acho a vida boa, mesmo com todas as dificuldades. E diante das dificuldades superar os desafios que a vida apresenta, que são muitos diariamente, é o que nos faz crescer, é o que faz ter maturidade. Eu tenho 53 anos de idade e eu acho que eu vivenciei coisas boas, apesar da dificuldade. Sou filha de uma mulher artesã que me criou lavando roupa para fora. Sou filha de um vigilante, de pessoas muito humildes. Estudei minha vida inteira na escola pública. Fiz uma universidade pública, uma graduação em pedagogia, depois um mestrado, um doutorado, porque a necessidade de mudar o mundo também me move, Luciano. Eu sou uma militante revolucionária, como diz. Eu questiono que hoje o sistema patriarcal institui para a gente. Então, eu luto muito e vivencio isso todos os dias. Meus sonhos são esses. A gente fala aqui que a natureza bateu na porta, né? Quando tem uma pessoa trans na sua casa, né? E como foi para você quando a natureza bateu na sua porta e você percebeu? Eu tenho dois filhos, que é o mesmo peso, mesmo sendo se fosse só um, mas são dois. Como foi para você? A Silvia Letícia mãe, como foi para você? Olha, eu vou ser muito sincera para você. É, a primeira reação que eu tive quando meu filho me falou por telefone, ele estava longe de mim nesse momento, Thomas, foi de uma alegria. Não sei te explicar, mas eu fiquei muito feliz. A mesma coisa da Gabriela. Eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque quando eles me deram essa informação, eles estavam felizes, mesmo com a dificuldade que eles tinham de entender o que estava acontecendo, sabe? Meu filho sofreu muito na sua transição. Sofreu muito. Meu filho pensou em suicídio, meu filho se machucava, meu filho se mutilava. Meu filho não entendia como ele não entendia, ele só sabia que tinha que acontecer. E ele foi construindo essa possibilidade, foi buscando informações de como fazer, de como é, enfim. Mas quando ele me falou, ele estava feliz, disse, mãe, eu não sou mais tal pessoa, eu sou Thomas. Esse é o seu nome, meu filho? Eu vou te chamar de Tomate agora? Então ele estava feliz. Aí eu viajei imediatamente para onde ele estava e fui lá Ele é tirar lindo. sua carteira né, com o nome novo. Eu ajudei ele a fazer uma assinatura, Luciano. Que ele não sabia como escrever o nome dele. Como vai ser meu nome, mãe? Tomás Luz. O meu nome é Luz, né? A gente é da família Luz. Tomás Luz, né, meu amor? Então bora. Aí eu fui, sabe, ensinando. Sabe quando tu vai colocar teu nome da identidade? Eu fui ensinando ele a escrever. Foi meu primeiro filho que transicionou. Então, ele estava feliz, caramba. Por que eu vou ficar triste? Eu fiquei com medo, eu tinha assim, né? Aquela insegurança, mas ela ficava guardadinha aqui. Mas foi uma primeira reação, né? Eu tenho muito orgulho. Eu nunca tinha falado sobre isso, viu? Eu agradeço muito essa possibilidade. Nunca tinha dito assim, como eu me senti no primeiro momento. Mas foi essa reação. Aí por telefone disse: meu filho, é isso? Então meu amor, vamos. Aí eu passei para pro padrasto deles, né? Para o pai que criou, digamos assim. Olha só, Douglas, escuta aqui o que o nosso filho está falando. Nosso filho? Que nosso filho? Aí, tio, meu nome é Thomas, eu sou homem trans. Meu amor, nós vamos passar por isso juntos. Sabe assim, foi essa a nossa reação. E foi exatamente como aconteceu o que eu estou te falando. Então, da mesma forma, a Gabriela. A Gabriela foi mais fácil porque a Gabriela estava do meu lado, né? E aí parecia um Pokémonzinho, sabe? E evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí queria sair com uma saia, cabelo assim, né? Teve que cortar o cabelo porque começou a trabalhar como professor naquele momento, né, de uma instituição de ensino privada. Aí tem que cortar o cabelo, tirar a barba, mordido da vida, ele fez isso naquele momento. Não tinha transicionado ainda. Aí eu vejo, né,
colocando um brinco assim como esse. Eu disse, mas tu vai, que brinco é esse? Ah, eu resolvi usar esse brinco. Ah, tá bom, não me importei, né? Mas quando eu vi com uma saia assim, eu disse, meu Deus do céu, pra onde tu vai com essa saia, garoto? Não vai sair assim no ônibus, não. Não vou deixar você ir, senão você vai ser espancado na rua. Aí, não, eu vou. Aí tá. Quando já foi no segundo momento, a Gabriela chegou para mim e disse assim: Mãe, eu tenho que ir. Não adianta, eu não vou tirar a saia, eu não vou. Eu preciso ir, mas vão te espancar. Mas olha o meu tamanho, mãe. Como é que vão me espancar? Se me espancar, vai apanhar também. Porque eu preciso ir. Eu preciso me posicionar sobre a minha identidade de gênero. Eu disse, mas então qual é a sua identidade de gênero? Ah, mãe, eu tô. Não sei ainda. Sabe assim? Aí foi até que pronto. Era a Gabriela Luz. Foi incrível, mas foi assim uma coisa de dizer, ih, gente, a Gabriela tá evoluindo. Olha aí, já tá. Aí foi evoluindo mesmo, sabe? Uma coisa incrível e feliz, gente. Então, eu também fiquei muito feliz, sabe? Né? Quando o processo de transição foi, quando colocou os seios, nossa, foi lindo. Aquela coisa assim, sabe, de se ver. Então, eu estava com o Thomas no momento em que ele fez a cirurgia para retirada dos seios. Gente, quando meu filho se viu no espelho pela primeira vez, como ele é, nossa, foi incrível. Tenho até hoje documentado. Foi incrível a emoção dele. E como é que eu vou ficar triste, gente? Eu vou mais é lutar para que ele tenha seus direitos assegurados. Então, foi isso que aconteceu. Eu estou assim, falta de ar, só de falar da emoção. Obrigada, viu, Luciano, por esse momento de poder expressar isso. A gente quer agradecer novamente a você, a você ter aceitado o nosso convite, né? E participar aqui da nossa primeira temporada do podcast Código do Trans. Nós estamos lisonjeados, muito felizes mesmo por ter uma mãe é, guerreira, né? Mãe de pessoas trans, mãe de uma pequena cis, né? E esposa, educadora, ativista, né? Um currículo bem grande. E a gente só tem que agradecer, desejar muita saúde para você, moço. Muito obrigado. E até a próxima temporada, se Deus quiser. Boa noite para você. Obrigada. Boa noite. Parabéns. Viva a Letícia. Até a próxima. Tchau. Obrigada, hein?